que ele não faz nada pelas metades. O cristão, em uma força de expressão, ele aparenta ser louco. Louco. Veja bem, como o profeta prega uma mensagem chamada Somente uma vez mais, Senhor. Como que um homem magro, com 7 tranças, nazireu, separado simplesmente para uma coisa mais sensível, não era homem de guerra, de batalha. Não, ele não era. Sansão não era. De repente, Sansão encontrou-se em uma situação onde mais ou menos 1000 filisteus cercaram ele. Sansão não tinha uma metralhadora, Sansão não tinha um tanque de guerra, Sansão não tinha um helicóptero de guerra, Sansão não tinha nada em termos de armamento. Olhou para um lado, não viu nada. Olhou para o outro, não viu nada. Olhou do outro lado, viu uma queixada de jumento. Como se diz assim, quem não tem cão caça com gato, né? Se não tem, vai ser isso aqui mesmo. E Deus honrou aquilo de tal maneira, porque quando Deus unge o homem, talvez ele não ungiu só o homem. Quando ele unge o marido, a mulher também é ungida. Os filhos também recebem a bênção. O parente recebe a bênção. Quando o Espírito de Cristo tomou Sansão ali, até a queixada de jumento foi ungida. Deus não faz nada pelas metades. Segundo as palavras do profeta, aqueles capacetes que nós chamamos de elmos, tinha mais ou menos 2 centímetros a 2,5 centímetros de espessura de cobre. Se não me falha a memória, era cobre? Eu creio que era cobre mesmo. Nem bala não tinha dificuldade para atravessar. Agora, como que um homem sem força apanha uma queixada daquela, sem serventia, e bate naqueles elmos, que os elmos afundavam o crânio dos filisteus? Deus estava nos mostrando, irmão, que na hora da dificuldade, que o inimigo te encurralar, que o câncer te pegar, que a dengue te cercar, que a família ficar contra você, você pode dizer: eu sou um vencedor. Você pode dizer: Cristo está em mim, não temerei. E você vai ver que você vai vencer, porque você já venceu. Existe a divindade, que é Deus, e existe a humanidade, que compreende-se também nós, o cristão. Mas quando a divindade entra em contato com a humanidade, gera aquilo que nós chamamos de deidade. Deus está em você, a divindade está hoje no seu povo, Deus está na terra. Você diz: pastor, como que eu vejo Deus? É simples, é só você olhar um para o outro. Olhe um para o outro aí, você está vendo Deus. Deus está em você. O profeta diz: Deus está novamente na terra, andando e fazendo as obras através do seu povo. Deus nunca saiu da terra. Por que você é rejeitada? Você é criticado, você é zombado, você é ridicularizado. Você pode dizer: sim, pastor, até eu concordo com o senhor, mas por que eu fico nervosa? Por que tem hora que eu fico nervoso, eu fico agitado? Mas você ainda está aqui. O que mostra se Deus e que Deus está em você não é simplesmente nervosismo. Não é problema psíquico, problema de saúde. O que mostra que Deus está em você é a forma que você crê na mensagem. Você é nervosa, mas você está aqui. Você é agitada, mas você crê na mensagem. Você passa dificuldade, talvez tenha um temperamento forte, mas você ama esse ministério.
O irmão Branham chega a dizer para nós: todo homem que mexe no mundo espiritual, ele é nervoso, ele é agitado. Nenhum de nós estamos satisfeitos com a nossa vida. Cada um de nós queria ser melhor do que somos agora. Mas Deus está cuidando de nós e vai cuidar até o último dia. Amém? Não se preocupe. Creia em Deus. A fé do cristão, irmãos, ela é uma fé sólida. 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 A palavra é Deus, ela está dentro de você. Quando você fala, então aquela divindade que está dentro de você, aquilo se converte em palavra falada. Então você fala, palavra falada é Deus falando através de você. Quantos aqui não passaram por dificuldade? Muitos aqui talvez não estariam aqui hoje. Mas vocês sabem o que me dá conforto? O que me dá conforto é as palavras do profeta. Enquanto Deus não terminar comigo, o diabo não pode me tirar dessa terra. Irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim, eu olho no olho do diabo e digo: toma, Satanás, você tem que me aturar. O diabo tem que nos aguentar, irmãos. Alguém um dia me ligou e disse: pastor, será que eu vou ser um tapete para o diabo? Eu falei: depende do teu ponto de vista. Eu não nasci para ser tapete do diabo, é o contrário. O diabo nasceu para ser pisado por nós. Reconheça o que você é, tome sua autoridade. Os discípulos tinham autoridade, ide, mas eles não tinham poder para exercer. Nós temos a autoridade, temos o poder. Quem diz isso é o irmão Branham na mensagem A Fé Perfeita. A noiva tem a faca e o queijo em uma força de expressão. A noiva tem tudo diante dela. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. O diabo chega naquela família e diz: eu vou acabar com ela. Deus olha lá e diz assim: pois é, eu não terminei com ela, como que você vai acabar com ela? O diabo vem como uma torrente sobre o ministério que Deus levantou e diz: agora eu acabo. Deus fica olhando e fala assim: ô Satanás, você é um fracassado. Eu te venci lá em cima como grande espírito. Eu vou te vencer lá embaixo. E dessa vez eu vou entrar nos meus filhos. Eles também vão sentir o sabor da vitória, porque eles não vão vencer, eles já venceram. Irmão, o cristão ele já nasceu vencedor. Captem isso, você é um vencedor. Não tem nada no mundo que o diabo possa fazer para lançar um cristão no inferno. Alguém me disse: mas um cristão lá foi para o inferno. Eu falei: então ele não era cristão. Porque cristão é ser como Cristo. Ser como Cristo é ter Cristo nele. É ter a essência de Cristo nele. E Cristo não perde. Cristo não morre. Que coisa, né? Que coisa. Pensa você nessa noite. Imagine. Talvez você não tenha uma casa para morar, não tenha uma roupa boa, talvez não tenha uma boa saúde. Mas o principal você tem. É Cristo. Quando eu era pequeno, quer dizer, eu ainda sou um pouco, né? Mas não tanto. Como eu era. Fomos criados na roça. E eu fazia arapuca. Quem sabe o que é arapuca aqui? Uai, a igreja toda soube. Parece que eu vejo o pastor Jonas levantando a mão, né? E fazíamos arapuca. Aí colocava ali uma mão cheinha de milho, fazia a trava certinho, o gatilho. E meu padrasto falava assim: olha, você armou à tarde, você tem que ir cedo. Se você for meio-dia, o bicho vai morrer de fome e de sede. Porque a comida que você colocou lá, só dá para aquela horinha. Quando eu chegava lá,
o bicho estava lá. E eu fico pensando, a predestinação para nós também é como uma arapuca, né? Ela nos pegou. Viva o hoje, crendo, como se ele viesse agora. Não espere para amanhã. Amanhã não nos pertence, nós temos o alimento na hora. Deus te segurou, então viva o presente. Viva satisfeito, viva alegre, ou com dor, sem dor, viva alegre. Porque o amanhã não nos pertence. Viva hoje agradecido. Irmãos, que coisa, né? Olha o processo. Deus se humanizou ali, em Jesus, está encarnado na igreja. Que segurança nós temos? Nós temos tudo. Eu lendo uma mensagem recente, o profeta diz assim, ó, tudo que era Deus, a eternidade. Aí ele diz, aquele poder que disse, haja luz, haja separação entre água e águas, haja separação entre água, terra e água, haja luminares maiores, sol, lua, luminares menores, planetas, estrelas, haja tudo isso. O profeta diz, o povo está caçando Deus lá na montanha. Ele diz, aquele mesmo poder está dentro de cada irmã e cada irmão que pertence ao corpo de Jesus Cristo. Deus está em você. E ele prega, Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus está dentro do seu coração. Aquela luta, irmão, aquela doença que quase te levou para o outro lado, quase te levou à morte. Aquele problema que quase te tirou da igreja, quase te tirou da palavra, quase te tirou do companheirismo. Você olha e diz, foi sorte. Cristão não tem sorte, cristão tem Deus com ele. Todo momento, diante daquela mesa de milhares de cumprimentos, quando você olhar no olho de Jesus, ou nos olhos dele, e dizer, Senhor, eu estive na terra, o Senhor me viu. Ele diz, sim. Como que o Senhor me viu? Aí ele vai dizer assim, você lembra quando você estava dirigindo, que veio aquela voz que disse assim, coloca o cinto. Quando veio aquela turbulência, e aquela voz disse assim, fique quietinho, fique parado onde você está. Aquela voz que disse, ore pelo seu irmão. Aquela voz que disse assim, vai para a igreja hoje, que hoje você vai receber sua cura. Aí você vai dizer, Senhor, eu lembro de tudo isso. Ele disse, era eu. Só que eu estava como espírito. Agora você está me vendo encarnado. Eu estou no espírito, o espírito está no corpo. Eu sou Jesus. Aí você vai chorar. Você vai chorar, não de tristeza, mas de alegria, porque você vai se lembrar que Deus sempre esteve com você. Deus não está conosco só quando a geladeira está cheia. Deus não está conosco sempre só quando o tanque de gasolina está esguinchando. Deus não está conosco somente quando você está com tua saúde perfeita. Deus não está conosco sempre somente quando você tem o dinheiro para pagar o aluguel. Não. Deus está conosco quando a geladeira está vazia. Deus está conosco quando você tem que orar e falar, Senhor, eu não tenho combustível, mas o Senhor me ajuda. Você vai ver, chega um, te ajuda, de repente o tanque do carro está cheio. Se o carro rodava 300 quilômetros, roda 700, porque a unção de Deus espalha. Não, irmão, não é porque você está doente, quer dizer que Deus te desamparou, não. Para trazer a gota de água, para regar aquele milho, para você comer aquela pamonha. Você pensa que o céu vem bonito, vem azulzinho, estrelado? Não, irmão, aquilo vem raio, vem trovão.
aquilo arranca tendas, aquilo derruba árvores, destelha casa, mas chove, chove, e a chuva é bênção. Sua vida